Olá pessoal, eu sou a professora Marina e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre lógica de programação, no qual nós vamos resolver vários exercícios utilizando a lógica e também a plataforma Portugal. Nesse primeiro slide, eu chamo de slide dicas, então eu peço que vocês se atentem a todas as descrições deste slide. Então aqui nós vamos ter os operadores aritméticos, aí incluindo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e módulo. Do lado você sempre encontra o símbolo que representa determinado operador e na última coluna você encontra um exemplo de como aplicar utilizando aí a plataforma Portugal. Logo abaixo nós temos os operadores relacionais, o igual, diferente, menor que, maior que, menor ou igual e maior ou igual. Temos também os operadores lógicos, que são o e, o ou e o negação. E como eu mencionei, você sempre pode utilizar aí a coluna exemplo para estar verificando como aplicar lá na nossa plataforma. Também temos exemplos de estruturas condicionais, utilizando o se. E também um exemplo aí de estrutura de repetição. Então, sempre quando o nosso exercício falar em mostrar várias vezes, escrever várias vezes, ler várias vezes, muito provavelmente teremos que utilizar uma estrutura de repetição. E as mais utilizadas são o enquanto e o para. Também temos aqui um exemplo de como aplicar utilizando a plataforma Portugal. O primeiro exercício que eu gostaria de resolver com vocês é um exercício no qual nós temos que escrever um algoritmo que imprima todos os números inteiros de menos 20 a 20 em linha, com espaço duplo entre os números. Primeira coisa que precisamos saber, o que são números inteiros? Então, os números inteiros são números positivos e negativos que não apresentam parte decimal e incluem também o zero. Traduzindo, de uma forma simples, são os números que não possuem vírgula. Depois de nós compreendermos o que são números inteiros, a gente precisa quebrar esse enunciado em vários problemas, poderíamos dizer dessa forma. Então, o que eu tenho que resolver com esse exercício? Eu tenho que mostrar aí um intervalo, né? Esse nosso intervalo, ele vai variar de menos 20 a 20. Aqui nesse exemplo, então, eu utilizei do menos 5 ao 5, no qual a gente teria que mostrar, então, o menos 5, o menos 4, o menos 3, incluindo o 0, até o número 5. Quais são os nossos outros problemas que temos que resolver? A gente tem que escrever os números, então nós aprendemos que para escrever números eu vou utilizar o comando escreva. Eles devem estar na mesma linha. O nosso intervalo, o início será em menos 20 e o fim será 20. Então, já nos traduz e nos induz que vamos utilizar uma estrutura de repetição, certo? Porque a gente precisa mostrar de menos 20 a 20. E também nós temos que ter um espaço duplo entre os números. Pensando dessa forma, então, nós temos que preencher pelo menos esses 4 requisitos. Como que nós programaríamos isso na plataforma Portugal? Vou abrir a plataforma, essa é a especificação padrão, e vou começar, então, a construir o nosso programa. Primeiramente, a gente vai precisar declarar uma variável, tá? Porque nós vamos utilizar uma estrutura de repetição. E dentro dessa estrutura de repetição, a gente vai utilizar um contador. E esse contador a gente vai chamar de i. Então, vou declarar aqui do tipo inteiro. E vamos fazer a nossa estrutura de repetição. Já vou abrir e fechar chaves. E dentro do para, a gente vai dizer qual é o início e qual é o fim. Qual é o início do para? Lembra que a gente viu lá que o nosso intervalo vai variar de menos 20, ponto e vírgula. Fim do para, menor ou igual a 20. E o nosso para, ele sempre vai ser incrementado o contador. Então, o nosso contador vai começar em menos 20, depois ele vai ser menos 19, depois ele vai ser menos 18. Nisso, a gente precisa também dizer para o para que o i, ele caminha para frente. Então, i mais, está incrementando 1 a cada vez que ele fazer determinado comando. O que nós queremos mostrar para o usuário? O comando de escrever na tela. Então, escreva. Nós vamos mostrar? Se são os números inteiros que estão variando de menos 20 a 20,
Neste nosso exemplo, quem é o nosso contador? É justamente o i. Então, a gente vai escrever o i, vou colocar uma vírgula e vamos colocar, então, os nossos espaços duplos. Logo, se eu vir aqui executar o programa, ele vai mostrar na tela para o usuário do menos 20 ao 20, incluindo o zero. Então, esse é o nosso